Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Eita, povo animado. Diga, esse é o povo, da fé. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé nessa manhã. Eu creio que o seu coração vai se encher de uma porção um pouco mais dessa palavra que vai... A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, fé enche no nosso coração, fé chega na nossa vida, para que a gente possa verdadeiramente andar em fé, verdadeiramente ter uma vida poderosa na fé. Amém? Porque Deus ele colocou a fé no nosso coração para que a gente pudesse usufruir desse benefício. Amém? Não é algo natural, não é algo que é da mente, não é algo daquilo que a gente possa ver, ou possa sentir, possa tocar, mas é uma posição daquele que crê, que aquele que confia verdadeiramente no Senhor. Amém? E se Ele determinou para que nós vivêssemos uma vida de fé, é porque nós temos plena convicção e plena condição de podermos executar, de podermos andar nessa posição de fé. Amém? A gente vai ver alguns versículos e eu creio que você vai absorver um pouco mais daquilo que nós temos para essa manhã. Amém? Aleluia. Então abre lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vou ler na versão NVI, tá? A mídia pode... Você achou? Espera o pregador aí, por favor. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou em outra versão diz que a fé ela é o firme fundamento ou a substância das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos. Amém? Então fé não é algo natural, fé ela é sobrenatural. A fé do tipo de Deus, a fé que está no nosso coração é a fé que está no coração de Deus. Amém? Lá em Gênesis capítulo 1, 26, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por quê? Porque Deus ele queria que o homem tomasse uma posição que fosse igual ou semelhante à do próprio Deus. Amém? Ele estabeleceu o homem para um governo aqui na terra, para estabelecer a sua autoridade, dominar sobre os peixes, sobre tudo que havia sobre a terra, mas ele disse que o homem era semelhante a ele. E quando nós vimos aquilo como Deus agia, como Deus fez todas as coisas, ele usou a sua palavra para trazer à existência aquilo que ele não estava vendo, mas aquilo que ele queria ver. Amém? Por isso que ele nos ensina que nós precisamos imitar o nosso Pai. Nós precisamos olhar para Deus como Deus agiu e fazer da mesma forma. O quê? Aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que nós queremos ver, nós chamamos a existência através da nossa boca, através da fé falada. Amém? E uma fé não fingida, uma fé não maquiada, mas uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que vem do coração de Deus. Amém? Acontece. Amém? É possível a gente andar numa fé que vai além das impossibilidades. Porque nós encontramos impossibilidades na condição humana. Mas quando nós saímos da condição humana e vamos para o reino do Espírito, para aquilo que Deus estabeleceu, amados, está tudo pronto, precisando somente a gente abrir a nossa boca, falar, expor. E a gente vai falar um pouco hoje e expor um pouco mais sobre essa fé de romper. Essa fé que sai de uma condição natural, de uma condição que é apenas limitada àquilo que seus olhos naturais estão vendo, para algo que você precisa fazer e romper nessa área. Amém?
Muitas vezes nós ouvimos muito sobre fé, confessamos muito sobre fé, nós falamos, nós ouvimos muito, pregamos muito, mas às vezes falta algo da nossa parte. E esse algo, eu creio que é um posicionamento, uma atitude. Porque fé não só fala, fé não só crê, mas fé também age. Ela é um conjunto que se completa, esperando, será que daqui a pouco o culto vai acabar, as pessoas vão se despir e Jesus vai aparecer. Despir não, dispensar, né? O culto vai acabar, as pessoas vão começar a sair, vão para suas casas. Aí sim Jesus pode vir aqui e curar. Mas não, eles tiveram uma posição. Eles romperam em algo que eles estavam crendo. Tomaram uma posição e alcançaram o quê? Misericórdia da parte de Jesus. Por quê? Porque Jesus viu-lhes a fé. A fé ela foi mostrada, a fé ela não foi oculta. Eles não ficaram só olhando, esperando. Eles tomaram uma posição. Sabe, amado, isso me dá um ensinamento de que eu preciso fazer alguma coisa. Se eu quero ver algo da parte do Senhor, eu preciso agir. Não ficar esperando. Ah, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Um dia vai acontecer e você não está tomando posição, só falando. Você crê num bom emprego? Você crê numa estabilidade financeira? Mas o que você está fazendo para isso? Você está estudando? Está se dedicando? Está se esmerando? Posicionamento. Eu creio que a qualquer momento eu possa receber uma ligação. Pode acontecer. Mas a tua posição de qualificação, de melhorar cada vez mais teus conceitos, teus conhecimentos profissionais. Quando chegar, você vai estar plenamente preparado. Você vai estar pronto. Mas precisa ter uma atitude de fé. Para quê? Para romper uma barreira que você acha que está impedindo, ou então que os seus olhos estão ali barrando naquela barreira, estão ali parando naquela barreira, mas toma uma posição de fé. Deus vai olhar você e vai dizer: ei, eu estou vendo a fé dele. Eu estou vendo a fé dele. Aleluia! Temos muitos exemplos. Temos o próprio pastor Saulo, ele conta aqui que quando saía do seu apartamento com Mary, e ele dizia assim: olha, tu vai dirigindo hoje ou eu? Não, vai tu que eu já estou cansado. Mas eles não tinham carro, eles iam pegar o ônibus, mas eles estavam ali demonstrando uma posição de fé. E ali entrava, ele disse que entrava, fazia o barulhinho da chave do carro, tirando a trava, e passava a marcha, saía e dizia que as pessoas ficavam olhando para ele: eita, tão novinho, casou agora, já está assim. E temos outro exemplo lá em Zona Norte, Adriano, disse que ele chegava no estacionamento e dizia: o meu carro vai ficar aqui, já chegava passando marcha, chegava estacionando. Sabe, amados, a fé ela fala, a fé ela crê e a fé ela também toma um posicionamento. Amém? Quantas vezes aqui eu não balancei o meu filho? Aleluia! Eu tive que romper em fé. Nós tivemos que romper em fé. Eu pego, agarro e pego. O que você quer, meu irmão? O que você precisa romper a barreira da fé. Às vezes parece que a gente está olhando muito para que as pessoas vão pensar, para aquilo que as pessoas vão olhar para nós. Eita, que é isso? Para que isso tudo? Ei, meu irmão, só Deus sabe o que está no teu coração. Só Deus sabe aquilo que você pode fazer através da fé. E se por causa de uma vergonha, ou por causa de algo que você acha, do que alguém esteja pensando de você, de uma atitude que você venha tomar, amado, quebra isso, rompe isso. Hoje é manhã de rompimento. Hoje é manhã para a gente sair de um comodismo, sair de uma posição de só estar falando, mas de tomar um posicionamento.
Amém? Aleluia. Sabe, há muito tempo que a gente vai lá em Campina Grande e nas reuniões de pastores, reunião de ministros, e eu creio que tem mais de 10 anos que a gente vai para lá. Sabe, eu nunca dei uma carreira naquele lugar. Mas ontem eu disse, rapaz, é hoje. Eu vou correr com um propósito. E eu coloquei no meu coração, disse, eu vou dar uma carreira aqui pela minha igreja. Pela minha congregação, Verbo da Vida Janga. E sabe, fiquei ali, aí parou o louvor, algumas pessoas correram, depois parou, e eu nem fui, ó. O pastor João Roberto pega o microfone e diz, rapaz, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais uma oportunidade para você fazer, para você correr, para você fazer aquilo que você quer. Mas não fica parado. Rapaz, ele está falando comigo. E quando começou de novo o louvor, agora eu vou. Bora, Cabral. Cabral tirou logo o óculos, a gente, ó. E demos uma volta. E Cabral, tá bom, né? Não. Demos outra volta. Aleluia! E amados, me senti tão bem. E quando você vê alguém correndo aqui, amado, não critica. Não abre tua boca para falar, para que isso tudo? Você não sabe o que está passando na vida daquela pessoa, você não sabe naquilo que a pessoa está crendo, você não sabe por que ela está correndo, ela está agindo em fé. Você já dançou sem música? É fácil dançar quando o instrumento ali está tudo tocando e sem música. Está ouvindo não? Aleluia! Irmão, vamos pensar que você é doido, e daí? E daí? Você é doido pelo Senhor, você é doido pela palavra. Pelo contrário, a Bíblia diz que a gente se faz de louco, né? E a gente age como tal, mas nós estamos tão convictos naquilo que a gente está crendo. Estamos tão convictos na palavra do Senhor. Temos alcançado muitas bênçãos, temos alcançado coisas extraordinárias. Sabe, amados, nossa vida tem que ser uma vida de gratidão sempre. Mas não olhar somente para trás daquilo que Deus fez, porque tem muito mais para Deus fazer. Deus tem muito mais para realizar na nossa vida, mas como está a nossa maturidade? Como está o nosso posicionamento em administrar aquilo que Ele vai derramar na nossa mão? Aquilo que Ele vai nos confiar? Nós precisamos ter uma consciência de que a vida cristã, ela é uma caminhada. A Bíblia diz, Paulo falando, ele diz que muitos correm nos estados para alcançar um prêmio corruptível, um prêmio que se corrói, que o ferrugem come, mas nós corremos para uma meta, para um propósito, de alcançar a coroa da vitória, aquilo que está reservado para nós. Mas é de fé em fé, é de glória em glória, é de degrau em degrau. Sabe, amados, uns crescem mais do que outros. Por quê? Por causa de posicionamento, por causa de uma decisão na palavra. Amém? Você está animado com isso? Vamos ver mais aqui alguns versículos. Aleluia. Mas não precisa abrir Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Quem foi justificado pelo Senhor? Você vai viver pela fé. Essa é a vida que Deus estabeleceu para você. Não viver uma vida só olhando para os naturais, mas algo mais, tem algo mais no espírito, onde você pode trazer a existência, onde você pode trazer a uma realidade, porque fé é a certeza, fé não é dúvida. Amém? E tem gente que fica crendo em algo,
mas quando ela está crendo, ela faz, e se? Aí você já perdeu a sua fé. Porque fé e dúvida são opostos entre si. Ou você está em fé, ou você está em dúvida. Aí se não acontecer, pronto, você já saiu da arena da fé. Você já entrou numa arena de dúvida, onde você está crendo apenas nas coisas naturais. Sabe o que é uma fé natural? Uma fé natural é você trabalhar o mês inteiro e você crer que você vai ter um salário no final do mês. Isso é uma fé natural. Amém? É um óbvio. Mas uma fé na palavra, uma fé bíblica, é algo que o médico diz assim, olha, não tem jeito, não tem cura. E você diz, para o meu Deus tem. Porque ele disse, para Deus não há impossíveis. Deus é o Deus do impossível. E ele diz, olha, não há impossíveis a todo aquele que crê. Esse é o Deus da palavra, esse é o Deus em que nós cremos, esse é o Deus que nos deu uma condição de podermos viver algo que é sobrenatural. Algo que rompe a barreira do natural, algo que rompe a barreira daquilo que a gente está vendo com os nossos olhos naturais. Vai muito além. Amém? São os olhos da fé. Agarra esse espírito da fé. Agarra esse espírito da fé que vai fazer você avançar mais e mais. Vai fazer você crescer, vai fazer você desenvolver. Deus, Ele colocou uma medida de fé em cada um de nós. E nós somos responsáveis por fazer com que essa fé cresça, desenvolva, aumente. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Abre lá em Gênesis capítulo 12. Aleluia. A partir do versículo 1. Você conhece bem a história de Abrão. Gênesis 12, versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4 diz: Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Então você vê, Deus fala para Abrão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para um lugar, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha mostrado ainda, ele disse: eu vou te mostrar. Abraão estava numa situação cômoda, no meio dos seus parentes, da sua terra, e sabe, amados, aquilo que Deus falou para Abraão, ele teve que tomar uma posição de fé, ele teve que tomar uma posição de obedecer ou não ao Senhor. Ele não sabia para onde ia, mas por causa da confiança em Deus, ele obedeceu e saiu da sua terra e cumpriu verdadeiramente a promessa que Deus tinha feito sobre sua vida, sobre ser abençoado, sobre essa geração ser alcançada pela obediência de Abraão. De Abrão, depois se tornou Abraão. Amém? Então o que foi que ele fez? Ele rompeu na sua fé. Ele podia ter ficado na sua casa, na sua parentela, no meio do seu povo, mas ele decidiu obedecer. Ele decidiu tomar um posicionamento, sair da sua terra. E ele alcançou a bênção do Senhor. Alcançou aquilo que Deus tinha lhe prometido. Não só para ele, mas para a sua casa, sua família. Em certa passagem ele diz: olha para as estrelas do céu
consegue contá-las? Assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar, vê se consegue contar os grãos. Assim será a tua descendência. Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas por quê? Porque Abraão obedeceu ao Senhor. Quantas vezes Deus tem falado conosco para fazer algo, para tomar um posicionamento? Fala muitas vezes aqui no púlpito. E quantos de nós estamos dando crédito e obedecendo essa voz, essa palavra, aquilo que Deus tem determinado? Posicionamento. Deus fala e cabe a mim e a você obedecer ou não. Deus manda, como diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo? Obedeça, meu filho. Pelo amor de Deus. Saia de uma posição que te deixa cômodo. Ah, tá tão bom aqui. Sabe? Nós vemos muito sobre posicionamento em igrejas, né? Eu lembro da próprio pastor Rafa Marques, e ele fala que estava tão bem em Campina Grande, estava tão bem ali servindo ao Senhor, juntamente ali com a diretoria, e Deus falou para o apóstolo Guto para que ele pudesse chamar Rafa Marques para ele e assumir uma obra lá em João Pessoa. Naturalmente, algo totalmente tirou ele daquele comodismo, porque ele estava próximo da sua casa, ele estava servindo ao ministério, estava tão bem. E sabe, amados, Deus não vai te conduzir você de um lugar para outro, te tirar de uma igreja para outra, se você estiver em contenda, se você estiver passando por algo ruim. Se Deus tiver que tirar alguém, Ele vai tirar no melhor. Para quê? Para que alcance mais crescimento, para que alcance mais maturidade. Sabe, por trás de cada desafio há um sistema de recompensas. Ah, tá bom demais, aqui está muito bom. E os desafios? Você foi chamado para resolver problemas. Você se alegra com isso? Olhe os problemas como uma oportunidade. Amém. Deixa eu te indicar um. Agarrando o Espírito da Fé. É um livro que você pode crescer bastante na fé. Ousadamente na fé. Amém? Do Scott Webb. Nós temos ali no nosso Verbo Shop. Amém? Então eu indico esse livro aqui para você. Poderosíssimo. Amém? Aleluia. Agarra esse espírito da fé, amados. Agarra esse espírito da fé. Tenha essa convicção dentro de você de que você pode avançar mais e mais. Uma fé poderosa, uma fé que vai te fazer romper. Amém? Lá no livro de Josué, capítulo 6, vai falar sobre a queda de Jericó. E como Deus, ele instruiu a Josué a ter um posicionamento e agir conforme a palavra do Senhor. E ele deu as instruções e Josué obedeceu conforme a palavra do Senhor. Ele foi ousado, porque naturalmente não fazia sentido. Você quer saber o que foi que houve? Ele diz, olha, reúne os soldados aí, os sacerdotes, os músicos, arrodeia a terra, arrodeia aí os muros de Jericó. Por 7 dias vocês vão dar uma volta, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas, na 7ª volta vocês vão dar um grito e a muralha vai cair. Aleluia. Não é normal isso não é, ninguém bate da cabeça bem com uma instrução dessa. Imagina se falasse para você, olha, tá vendo aquele carro que você quer comprar? Dê 7 voltas nele. E na 7ª volta, você dá um grito e diga assim, é meu! Ei, meu irmão, é loucura. É loucura, mas é fé.
Aleluia. Aleluia. Recebe? Recebe aí. Aleluia. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, do 8 a 10. Abraão, por ter obedecido ao Senhor, ele foi colocado, ele foi escrito, os seus atos, os seus feitos, sua obediência, na galeria da fé. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 8, do 8 a 10. E diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estrangeira, terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele foi colocado nessa galeria da fé. Se você olhar, ler capítulo 11 todo de Hebreus, você vai ver grandes feitos, grandes obediências, grandes coisas feitas e obedecidas através da fé, que homens e mulheres de Deus eles se alcançaram. Aleluia. Sabe, o meu nome e o seu podia estar aqui. Você quer que seu nome e o seu seja aqui nessa galeria? Aleluia. Sabe, amados, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e não duvidar. E não duvidar, não ler a Bíblia Sagrada como um livro comum, mas ler como algo espiritual, ler como Deus falando ao teu coração, te ensinando a como você deve agir, como você deve proceder, como você deve sair da sua posição de comodismo e tomar uma posição onde você vai romper barreiras, onde você vai romper coisas que estão te impedindo de avançar. Aleluia! A Bíblia ela nos ensina tudo isso, nos dá toda uma instrução. E se a gente seguir, amados, a Bíblia diz que nós vamos ser os mais felizes dessa terra. Porque ele falou para Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz: olha, medita no livro desta lei, não te aparta dele, medita de dia e de noite, para que tudo que você fizer seja bem sucedido. Tudo que você fizer, você tenha sucesso. Aleluia. Glória a Deus. Abre lá em Mateus capítulo 14. Quero te dar outro exemplo aqui de rompimento. Mateus 14, 25. Diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Você sabe o contexto, você sabe a continuidade, depois Pedro afundou, mas meu irmão, fica com aquilo que Pedro rompeu. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí, por sobre as águas, não é nadando. E Jesus disse: vem. E por causa dessa palavra, Pedro saiu do seu barco e começou a andar sobre as águas.
Pedro podia ficar dentro do barco. Estava mais seguro, estava mais cômodo. Mas Pedro decidiu romper algo natural. E passou a andar sobre o sobrenatural. Romper pela fé, ser insistente. Aleluia, ser intencional com algo. Coloca a tua fé em prática. Aleluia. Deus vai fazer muito mais. Sabe que Deus está esperando muito mais de você? De uma posição de você, uma posição sua, uma posição minha. Porque Ele já estabeleceu tudo, já deixou tudo sobre o nosso alcance. Está sobre a nossa responsabilidade chamar a existência, trazer à existência aquilo que não existe. Aquilo que não estamos vendo, como algo se já fosse. Pastor David Paul Yang Cho, lá da Coreia, ele conta no seu livro, diz que ele chamou os irmãos para a sua casa para mostrar aquilo que ele tinha na sua casa, mas na verdade era só pela fé. Que ele disse, olha aqui minha escrivaninha, olha aqui a minha bicicleta. E as pessoas olharam uns para os outros e disseram, pai, não estou vendo nada. Mas dias depois, estava ali a escrivania que ele tinha visto pela fé. A bicicleta que ele tinha visto pela fé. Traga a existência, meu irmão. Viva como se você já tivesse. Haja altura. Não se alegre só quando se manifestar. Se alegre antes. Celebre antes. Tenha a certeza de que não vai ser algo só da tua cabeça. Mas aquilo que está no teu coração ninguém pode tirar. Aquilo que você determina no reino do Espírito, você é convicto daquilo que você está crendo, meu irmão, ninguém pode te roubar. O diabo vai lançar tantas coisas na tua mente, na tua cabeça, mas blinda teus pensamentos. Como? Com a palavra. Troca um pensamento errado pelo pensamento certo. Sabe, a lavagem cerebral mais correta que nós podemos ter é através da palavra. Porque lavagem cerebral é tirar aquilo que está sujo e colocar algo que é limpo. Colocar algo que é concreto, genuíno, puro, santo. Nisso pensar, e pensar nas coisas lá do alto, pensar naquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. A Bíblia diz aquilo que te traz esperança. Deposita a tua fé nisso. Não fica olhando para a direita nem para a esquerda, nem fica olhando para aquilo que pode te atrapalhar. Mas tem um posicionamento de rompimento. Tem um posicionamento onde você vai sair do seu lugar e você vai fazer algo que você nunca fez. Experimenta. Experimenta andar em fé, ousar em fé. E a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não estou em fé, eu estou em pecado. A Bíblia diz que aquele que não está em fé está em pecado. E eu preciso me aproximar de Deus através da fé. Eu preciso mover o coração de Deus através da minha fé. Porque é impossível. Aleluia. 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 É impossível agradar a Deus sem ser por fé. Aleluia. Uma fé não fingida, uma fé genuína. Queria encerrar com isso aqui, Marcos capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 22.
Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. No original, tenha a fé do tipo de Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Amém? Se alguém disser, diga, eu sou alguém. Então eu posso falar. Diga, eu posso falar. E determinar que a montanha, que o monte saia daqui e lança-se no mar. Aleluia. Mas crê que se fará aquilo que diz. Sabe, fé está tão atrelada ao nosso agir, ao nosso crer, como também a nossa confissão. E como a gente fala aqui mesmo, o pastor fala sempre, se a tua fé não move a tua boca em repetir palavras, em confessar a palavra, como você vai mover uma montanha? Como você vai ter fé para mover um monte? Se não move nem a tua boca. Mas nós precisamos nos alegrar nessa palavra. Nos alegrar nessa palavra que nos dá a convicção, que nos dá a certeza de que aquilo que nós estamos falando não vai cair por terra, mas vai se cumprir, vai trazer resultados. Deus diz na sua palavra, diz que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia. Nós temos que imitar o nosso Pai. Saber que aquilo que nós falamos, aquilo que nós determinamos não vai voltar para nós vazio. Vai cumprir, vai trazer os frutos desejados, vai ser poderosa a nossa palavra, vai ser poderosa a nossa fé. Amém? Sair do ambiente natural, entrar no sobrenatural, fazer as coisas acontecerem no reino do Espírito. E depois que você agir, semeia com ações de graça. Depois que você agir em fé, semeia com ações de graça. Pai, obrigado. Obrigado porque eu já vejo. Obrigado porque eu já posso sentir, porque eu já posso ver, porque eu já posso usufruir. Já creio, Pai, na manifestação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Aleluia. Aleluia. Jesus falando, orando, ele diz, obrigado, Pai. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Você já orou assim? Com a certeza de que Deus sempre te ouve? Aleluia. Toma um posicionamento de fé. Toma um posicionamento onde você não arreda o pé da tua posição. Ainda que se levante circunstâncias, ainda que se levante coisas contrárias, continua mantendo, continua com foco, continua avançando, continua sendo uma pessoa inabalável, com a fé inabalável, com a fé que não muda. Ontem eu criei, mas hoje eu não estou crendo tanto. Ei, continua crendo. Até quando? Até se manifestar. Aleluia. Tira o si da tua boca e coloca sempre o vai acontecer, vai acontecer, vai se manifestar, vai acontecer. Aleluia. Não anda em incredulidade, mas crê tão somente. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Quem crê, fala. Quem crê, age. Aleluia. 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 Queria chamar o louvor. Posso subir? Sabe, amados, a fé é um presente de Deus para a nossa vida. É um presente para a gente poder andar nessa fé, poder
colocar isso que Ele determinou para a nossa vida, colocarmos em prática. Se o justo viverá pela fé, é porque nós temos uma vida que não faz sentido, não é baseada nas coisas naturais, não é baseada naquilo que nós estamos vendo, mas é algo ainda maior. É algo que vai além da tua capacidade, dos 5 sentidos. É algo que pode romper barreiras, mas só vai romper barreiras se você tomar um posicionamento. Só vai romper barreiras se você sair de uma posição de comodismo e querer avançar mais e mais no Senhor. Aleluia! Aleluia! A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que foram fiéis, que foram ousados, que alcançaram da parte do Senhor aquilo que eles estavam crendo. Amém? Aleluia! Comigo e com você não é diferente. E pelo contrário, nós estamos baseados em uma superior promessa. Amém. Aleluia! Coisas ainda maiores. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que vai te guiar, que vai te direcionar, que vai te ensinar todas as coisas. Mas algo que precisa sair do natural, algo que precisa sair das circunstâncias palpáveis, e você conseguir tocar no reino através da tua fé. Você conseguir tocar naquilo que você quer, naquilo que você precisa, naquilo que você almeja, naquilo que você sonha. Aleluia! Salmo 37:4 diz lá: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia! Existe algo poderoso da parte de Deus para se manifestar, mas não depende de Deus, porque a parte dele Ele já fez. Depende da minha e da sua parte. Depende do nosso posicionamento. Aleluia! Sabe, Deus quer fazer muito mais na nossa vida. E eu quero saber se nessa manhã tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador, ainda não tem uma vida de fé estabelecida pelo Senhor, ainda não está vivendo aquilo que Deus estabeleceu. E você só vai conseguir estabelecer isso através de uma aliança com o Senhor. Porque quando você faz Ele Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito de Deus, Ele passa a habitar dentro de você. E a Bíblia diz que aqueles que Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos o quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Aleluia! Você recebe poder de filho através da aliança. Tem alguém aqui que quer fazer essa confissão? Quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E quer ter a sua vida transformada completamente? Começar uma nova vida? Aleluia! Todos salvos? Todos crentes? Todos abençoados, poderosos na fé. Aleluia! Aprenda a usar a tua fé em prática. Aprenda a colocar a tua fé nas coisas lá do alto. Não seja movido só pelas coisas naturais. Tem algo mais. Tem algo mais do Senhor. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então sejam abençoados na prática dessa palavra.